Fala fiel, beleza? A mídia falou sobre a vinda de Everton Ribeiro ao Corinthians. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. Sobre essa situação do Everton Ribeiro. Que situação? Que tá aqui, ó. Não é situação, né, gente? Vou repetir pela enésima vez. Monitorar não é notícia. Sondagem não é notícia. Ponto. Então, se a gente for discutir o não notícia, tá ótimo. Não tem notícia, né, gente? Não, monitorar. O Corinthians monitora o Everton Ribeiro. Qualquer um pode monitorar o Everton Ribeiro. Qualquer um pode monitorar. Mas todo mundo monitora. É só monitorar. Só pode como deve. Porque você, né? não, você é o seu o analista do desempenho. É lógico. Não, basicamente, desculpa entrar, Mauro, é como assim, equipe da Jovem Pan assiste ao clássico Corinthians e Santos. Claro, é nossa função. Obrigação. É obrigação. Os analistas de desempenho fazem relatórios, dependendo do que é chamado, eu quero meia esquerda e tal. Isso é função básica. Não, porque de acordo com o UOL, o Corinthians está monitorando. Essa palavra que você odeia no futebol, que você acha que realmente porque sabe o que acontece? Isso é o anti-jornalismo. É uma maneira de você atrair audiência, caçar clique com nada. Isso é um nada. Você acha que não tem interesse do Corinthians? Não, interesse, mas tem notícia. Interesse também posso ter interesse em muita coisa que não está ao meu alcance. Alguém acha que o Corinthians tem condições de contratar um jogador do Flamengo hoje? Tirar o jogador do Flamengo? Não tem a menor condição. Só se o Flamengo não quiser. É isso que eu ia falar. Talvez se o Flamengo não queira renovar, né? Então, se o Flamengo não quiser... Então, isso não é notícia. Então, não é intenção. Pô, vamos ficar aqui esperando. Vamos. No dia que o Corinthians fizer um movimento, procurar o Everton Ribeiro e falar: Everton Ribeiro, eu sei que o seu contrato termina em dezembro, eu quero contar com você. Eu tenho uma proposta para você. Aí nós temos uma notícia. O Corinthians procurou o agente do Everton Ribeiro, o Corinthians se manifestou interessado no jogador e já disse a ele: eu quero fazer um pré-contrato contigo, se você não renovar o contrato. Aí temos uma notícia. Agora, o monitora, sondagem. Outro dia eu vi lá, o time sonda não sei o quê. O que é uma sondagem? Ficar olhando ali, observando, será que vai dar? Pô, talvez uma conversa com a diretoria. O Corinthians é bem sondador, né? Eles estavam sondando o Felipe Coutinho outro dia também. Uma procura pela diretoria. Você o Corinthians, o Corinthians nem sondou, fez a proposta. O Corinthians, ele tinha interesse no Cristiano Ronaldo, segundo o seu próprio presidente. Foi essa sua postagem, né? Aí desistiu. Desistiu, não. Aí depois veio pro Coutinho. Tinha custado 20 milhões de libras ao Aston Villa. Ele custou muito mais ao Barcelona, mas é um dinheiro considerável, né? Não sei se o Corinthians está com 20 milhões de libras sobrando na sua conta. Aí desistiu. Aí eu li, inclusive, essa semana no site, assim, exatamente isso. O Corinthians desistiu. Como é que você desiste de uma coisa que você não tem? Uma coisa que está distante. Teve o Cavani lá atrás, teve o Drogba, né? Suárez. São várias. Então, isso serve de cortina de fumaça para que os problemas que os clubes têm, o Corinthians tem os dele, sejam ignorados pelo torcedor, que fica iludido com essas coisas, né? E também, nesse caso aí, talvez para criar um certo furdunço lá no Flamengo e tal, né? Porque a obsessão corintiana pelo Flamengo, desde que o Vitor Pereira foi lá parar, é uma coisa impressionante, né? Vários colegas que nunca deram notícia do Flamengo, até notícia do Flamengo. Uma coisa incrível. E sempre são coisas assim: o Vitor Pereira pode ir embora, isso aqui pode acontecer. Isso é todo respeito. Eu acho que isso não é notícia. Eu acho absurdo que alguém trate isso como notícia, porque isso é avacalhar a nossa profissão. Desculpa a sinceridade, é como eu penso, abomino isso. Mas aqui todo mundo abomino isso, porque acho o fim da picada. Se o Corinthians tem um interesse, se eu sei que tem um interesse, então eu fico na minha, e fico em contato com a minha fonte. É um dirigente, digamos, vou perguntar: vem cá, você vai procurar o cara? Não, agora não, mas em maio, se não renovar com o Flamengo, a gente vai atrás. Em maio, e aí? Não, estamos mandando uma proposta para eles, já estão procurando. Aí eu tenho uma notícia. O Corinthians já vem acompanhando e tal, e agora vai fazer uma proposta. Aí você tem algo concreto. Mas isso você acha notícia? Se ele fala com o dirigente fala: em maio eu vou atrás do Everton Ribeiro. Se ele der a data, eu acho notícia. Se ele falar em maio, se ele manifestar que ele vai fazer uma proposta, ok. Tudo bem, vai fazer uma proposta, ok. Porque a grande notícia hoje, né, já que tem esse burburinho, é saber se o Flamengo tem interesse em renovar com o Everton Ribeiro. Porque é o que o Mauro fala. Eu acho que se o Flamengo tem interesse em renovar, dificilmente ele vai sair do Flamengo. Agora, se o Flamengo realmente não tem interesse, porque o Everton Ribeiro já tem 33, né? 34. Ele faz 34, assim. Tem 34 anos. Precisa ver também se o Everton tem interesse de vir pro Corinthians, se ele pretende ficar no Rio, se ele pretende... Não dá pra saber. Ele é um cara que tem mercado. Ele tem todo mundo que é o jogador do... Nós estamos em fevereiro falando sobre uma remota possibilidade para o ano que vem. É o fim da picada. Porque ele tem contrato até o fim do ano, né? O contrato dele se encerra no fim desse ano. Estamos no começo. E ele tem 33, o Bruno Henrique também tem contrato até o final do ano, está machucado. Será que ele vai renovar?
provavelmente a proposta que o Flamengo fizer a ele, caso faça a proposta, provavelmente não será tão poupuda como a atual. Porque ele já ficou mais velho, ele vem de uma lesão, a não ser que ele consiga em poucos meses jogar um futebol esplendoroso. O que a gente não sabe, que a lesão dele é muito grave. O Felipe Luiz renovou com o Flamengo, por menos que ele ganhava. O Diego Ribas, lá em 2016, 17, também renovou. Não, 16 ele chegou. Foi em 20, 19, 20, por aí. Também renovou por menos, porque já tinha virado reserva e tudo, quis continuar. Com o Everton Ribeiro, qual a tendência? Ele não vai jogar tantas vezes como jogou ano passado. É natural que ele passe a jogar menos. Então, vai depender do que vai acontecer. Agora, hoje, é o que eu falo, isso para mim não é notícia. Notícia no momento se o Corinthians fizer um movimento ou tomar uma decisão. Não, eu vou fazer uma proposta. Que eu falei, o exemplo do Rossi e o próprio Flamengo, por acaso o mesmo clube. Aí eu acho que é perfeito. Outro exemplo, Scarpa, Palmeiras e Fluminense. Já se sabia que o Alexandre Matos faria a proposta ao Scarpa no momento que ele ficasse lá naquela situação com o Fluminense. E o jogador teve aquele embrólio, veio para o Palmeiras. No final, se acertaram com o Fluminense, ele veio para o Palmeiras. Então, não era uma sondagem. Havia um movimento real do então dirigente do Palmeiras para contratar o jogador, sabendo que ele ficaria ali. Teve até um rolo lá de renovação de contrato, o Fluminense achava que tinha uma renovação automática. Ele estreou, teve que parar de novo, foi uma briga danada. Mas ali o Palmeiras não estava só monitorando, ele estava realmente no ataque para contratar o jogador. Então, eu acho que é algo concreto. É o que eu digo. Então, sondou, monitorou. Para mim, assim, eu entendo assim, eu como jornalista, se eu tenho essa informação, eu guardo essa informação, e é uma sementinha, e eu vou esperar para ver se ela vai brotar. Você fica ali cercando para ver. Se só eu tenho informação, ótimo. Talvez eu dê uma... É isso, né? Que hoje no mundo da internet eu acho que as pessoas têm medo, vão soltar antes de mim. E aí soltam. Aí solta o que não já soltavam antes, imagine agora. Porque você tinha o jornal, um programa de rádio. Não, hoje você pode ser qualquer hora, pela internet, entrar ao vivo, você entra a qualquer hora, né? E outras eu entendo assim, como possibilidades muito remotas que a gente acaba tratando, isso que eu falo do todo, a imprensa em geral, tratando como algo factível. É o caso do Felipe Coutinho. Nem vou falar do Cristiano Ronaldo, que aí parece show de humor. Mas o Felipe Coutinho é um jogador para o Corinthians quase que impossível, gente. Na situação do Corinthians hoje. O Corinthians contratou o Alexandre Pato, lá em 2012 para 2013, né, quando foi campeão do mundo. Era outro momento. O clube não tinha a dívida que tem, ele tinha condições de fazer aquele investimento, ele estava faturando alto. E o Pato, muito mais jovem e tudo, era um jogador importante do Milan, né? Outro momento. Agora, hoje, evidentemente, ele tem dificuldades. Falamos agora do Yuri Alberto. Para contratar o Yuri Alberto, cedeu promessas que a gente não sabe o que vai acontecer. Esses jogadores, de repente, a gente pode estar valendo mais. Um desses pode virar um Marquinhos. O Robert Renan, a possibilidade dele valer mais que o Yuri Alberto é enorme. Porque, de repente, esse cara, o Marquinhos é um jovem do Corinthians, não foi aproveitado, virou jogador valorizado na Europa, titular da seleção brasileira. Jogou pouco pelo clube. A gente não sabe o que vai acontecer aí. Foi realmente um negócio bem, uma cartada bem arriscada, né? Essa que o Corinthians fez. A gente vai ter que aguardar para saber o final dessa história. Agora, o Felipe Coutinho, era óbvio que era quase impossível. Isso foi tratado por longos e longos dias e semanas e meses, sei lá, como uma possibilidade. Não tem. O Felipe Coutinho chegou a ir até a mentira que publicaram uma vez, alguém deu aí, não, que o jogador queria ir embora. Aí ele foi para a rede social, saiu aqui no Brasil. Ele foi para a rede social, não, inglês e português. Eu tenho um contrato, eu não quero ir embora, não, eu quero ficar aqui. Porque para ele fica feio. Quando sai um rumor desse, imagina como é que isso bate lá em Birmingham, pro torcedor do clube dele. Assim, o cara quer ir embora. Não tá jogando, tá na reserva, tá jogando nada, que é verdade, né? E ainda quer ir embora. Custou uma grana. E ele foi pedido pelo Gerra. Depois o Gerra saiu do clube, não era mais o técnico, né? Então... Ele começou bem, né? Ele começou bem, eu lembro. No domingo ele jogou bem, fez um gol, tudo. De repente ele volta. Vanderlei Nogueira, você gostou do assunto. Eu vi que quando a gente falou, você começou a lembrar nomes. A postagem do Mauro foi a seguinte, né? Cristiano Ronaldo, xizinho. Mauro César. Do Mauro César. Felipe Coutinho, xizinho. Everton Ribeiro, uma ampulheta. É isso, né, Mauro? Aí um outro emojizinho, né? Eu falei, lembrei o Mauro, porque o Mauro estava entusiasmado, eu falei, esqueceu por quê? É um desrespeito, esqueceu do Cavani. Mauro César. Esqueceu do Cavani, do Soares. Então, eu acho que é desmoralizar interesse. Sabe, tem algumas coisas que aí desmoraliza. Né? Nota oficial, por exemplo. Nos últimos tempos... Tudo a nota oficial foi desmoralizada. Quando você vê nota oficial, não lê, porque de cada 10, 9 não significa absolutamente nada. Então, no futebol, desmoralizaram a nota oficial. No caso de contratações, é a mesma coisa. Então, é isso. Eu acho que quando surge um nome desse, é difícil. No caso do Everton Ribeiro, ele joga no Brasil, mas ele joga no Flamengo.
é um jogador muito especial para o Flamengo, tem 33 anos. O contrato deve ir só até o final do ano, né? Então, ele vai sair ou não? O Flamengo vai fazer uma proposta para ele ganhar menos do que ganha hoje. A gente não sabe, o Campeonato Brasileiro vai começar e vai que o Everton Ribeiro seja o grande cérebro desse time. Já que toda hora a gente está falando aqui que o Arrascaeta está patinando aí. Todo mundo sabe o talento dele, mas não está jogando o que todo mundo espera. Pode ser, não pode? Claro que o grande cérebro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu não imagino. Cara de 33 anos dá pra jogar bem. Isso, eu não imagino que o Flamengo, se isso acontecer, o Flamengo vai fazer um esforço para continuar com o seu grande jogador, que tem sido muito competente mesmo, para continuar por lá. Então eu acho que tem coisa assim que não prospera. Ou não precisa fazer a nota isso. como o Corinthians fez daquela vez pelo não acerto com o Drogba, uma nota absolutamente desnecessária. Ah, foi maravilhoso. Né? E agora o próprio do Willian falar que realmente, porque vazou da parte do Cristiano uma proposta do Brasil, ele precisava assumir. O do Willian falou, não, fui eu mesmo. Roberto... E ainda bem que não acertou. Pô, eu faço a proposta e falo que ainda bem que não acertou. Eu acho, até eu, tá? Já cometi isso e assumo. Às vezes você tem medo de soltarem a sua informação. Sim. Né? E aí você fala, pô, eu tenho a informação. Pode ser não monitoramento, mas tem o interesse. E realmente isso acontece muito. E é o que incomoda, porque muitas vezes não se concretiza, aí é muito fácil o dirigente manipular o jornalista, cara. Porque assim, manipula muito. Eu não tenho a menor condição de trazer determinado jogador do Nogueirópolis. Porque o Vanderlei não vai me vender esse jogador. E eu não tenho dinheiro para contratar. Mas aí eu chego para o outro repórter, olha, sabe aquele cara lá, o craque do time, eu tô de olho nele. Acho que... Aí fica esse burburinho, né? A torcida se ilude com isso, porque o torcedor tem uma grande quantidade de torcedores, todos os clubes, que preferem contratação do que título. Isso. O cara vibra com a contratação mais do que o título. O time é campeão. Vai receber o cara no aeroporto. O time Nem é campeão. trouxa que vai, O time é campeão hoje, o cara amanhã está cobrando contratação. Se eu tenho um time bom, o time jogou bem, ganhou o título. Título importante. No dia seguinte, o cara, quem vem pro ano que vem aí e tal? Quem próxima temporada? É o Palmeiras. O Palmeiras já estava ganhando título e o torcedor estava pichando o muro. Todos os clubes têm torcedores assim. Então, isso é muito fácil. O cara, ele quer lançar um factoide aí, uma fake news para dar uma abafada, porque tem problemas que ele não quer abordar, ele joga isso. Então, acho que tem que ter um pouco também de cuidado, entendeu? Até de responsabilidade. E mais, o Everton Ribeiro vai fazer 34 anos em abril. Pelo histórico, ele vai renovar com o Flamengo. Por que eu digo isso? Felipe Luiz renovou, está com 37. O Diego jogou agora com 30. E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!